e mitologia, né? O bordãozinho que eu inicio lá. E... Essa parte de mitologia você faz muito bem lá, cara. Ah, muito obrigado. Bom. Gosto bastante do Gosto vídeo. pra caramba. Inclusive, assim, uma coisa que é engraçada, hoje em dia, quando o pessoal me chama pra algum convite, né? A galera que me acompanha, muitos me conhecem mais pela parte de terror. E é engraçado que o terror e o horror são gêneros que eu sempre gostei, só que eu acabei sendo um pouco arrastado pelo público, né? Porque quando eu comecei, minha intenção era falar de fantasia e mitologia mais especificamente. Entendi. Porque eu sempre fui mais da área da literatura. Tá. Comecei a entrar no cinema falando principalmente mais de adaptações literárias. Entendi. Só que aí, acho que um dos responsáveis por ter me levado pro horror pra galera da internet é o Stephen King, né? Porque eu comecei a falar mais... Tem muito, Sim, eu acho muita que coisa sobre Stephen King. eu tenho que fazer essa conta, mas se for falar assim, qual autor... Que você do mais qual leu? o que eu mais li e o que eu mais tenho vídeo no canal também. Mas Eu com acho certeza seria o que você Stephen mais King. leu é o Stephen King? Com certeza. É porque não é difícil ser o Stephen King, porque o cara tem mais de 70 livros, né? É absurdo, Então, tipo assim, né? é o autor que eu já li mais, só que ao mesmo tempo eu acho que eu li 60% das obras dele. É muito difícil ler tudo, né? Torre Negra, você leu tudo? Li tudo. Vale a Negra. pena, cara? Você já leu livros do Não. King? Não, livros do King sim. Sim. Torre Negra eu não comecei porque o pessoal fala, começa bem e depois... Eu não recomendo pra ninguém ler a Torre Negra quando você ainda não leu pelo menos uns 30 livros do King. O quê? É porque... Eu li 3! Que isso? e- Falta só mais 27. E assim, eu comecei King pela pior escolha que eu podia fazer. Eu comecei Que é? pela Torre Negra. Ah, O que é o problema de Torre Negra? Torre Negra é a saga mais pretensiosa que eu já vi de um autor. O King, pretensiosa no sentido o King de... virou e falou assim, eu quero fazer um Senhor dos Anéis. Eu quero fazer entendi. uma saga épica. Né? E o cara é competente pra fazer isso. Só que ele começou com... O primeiro livro da Torre Negra é horrível. É o Pistoleiro. Ah, cara, já Pra mim é um dos piores. Poxa. livros. Só que aí, se você aguenta essas 100 e poucas páginas que tem o primeiro, o segundo livro é um dos melhores livros do King. Né? Então Achei que vale você a ia pena. falar, depois do quinto. É, lá Não, pro 14º livro. Fica bom No pra caralho. segundo já te conquista. A questão é o quê? Quem acompanha as obras do King sabe, quem não acompanha às vezes não sabe, mas o King tem um universo compartilhado, um multiverso na verdade. Ah, então tem muitas referências que vão aparecer no Torre Negra que você... Exatamente. Outros livros você aproveita bem mais. Então, assim, por exemplo, no quinto livro, Homem se eu não me Cinza, engano, né? o Homem de Preto, o Homem Cinza, né? Ele é um personagem que em outras obras é chamado de Randall Flagg. Ele aparece em mais ou menos uns 10 romances do King diferentes. Só que em cada um ele aparece com um nome, alguns são uma versão dele de outro universo. Se você não lê os outros, você não faz ideia de quem que é esse cara que aparece. E aí, por exemplo, se eu não me engano, no quarto ou quinto livro da Torre Negra, aparece um personagem lá que é um padre Callahan, que é um dos únicos sobreviventes do livro Salem, A Hora do Vampiro. Sei. Né? É muito massa a forma como esse personagem aparece na história, porque você meio que acompanha ele se dando conta de que ele é um personagem do Stephen King. E boa parte da história do quinto livro gira em torno disso. Só que se você não lê o Salem, Esquece. tipo assim, você fica boiando. Foi a minha reação quando eu li a Torre Negra a primeira vez. Eu via os personagens sendo citados e ficava assim... Tá, mas era pra eu saber quem era essa pessoa? Cara. Então eu digo que eu comecei da forma errada. Não é uma saga que você precisa, pra entender ela, ter lido os outros livros do King. Entendi, mas Só faz. que a graça da história tá em você sacar essa grandiosidade do Mas, multiverso que ele Felipe, criou. você já tá convidado pra gente fazer um especial sobre Stephen King. fechou. Que é um autor que eu sou apaixonado. Eu já li o livro dele também, sobre a escrita, né? Que é fantástico. E tem o Stephen King antes e depois do acidente, né? O pessoal divide isso, né? Sim. Que é uma coisa bizarra. O cara é tava. bizarro. Ele caminhava, né, na estrada sempre Sim. pra ficar pensando sobre as histórias. Foi atropelado, cara. Simplesmente. Ele quase morreu, né? Quase morreu, Ele quase velho. morreu. Inclusive, o que eu vou falar aqui poderia... É meio no interiorzão, né? Que ele Ele morava, morreu sim, no não é? Maine. No Ele- Maine lá. Você sabe a como maioria que foi das o histórias acidente? dele- Tipo, o cara perdeu o controle? Tava nevando. Foi uma parada alguma coisa eu não assim, lembro de acho muitos que detalhes, mas foi uma escorregou. van que atropelou ele. É. Né? Só que esse acidente mexeu tanto com ele, o que eu vou falar aqui pode ser por alguns considerado um spoiler de Torre Negra, mas Tá, não é um spoiler relevante.
chega mais eu não lembro exatamente o livro, se é o quinto ou o sexto, mas tem um dos livros E é um de A spoiler que Torre eu tenho, Negra, até sei o que você vai falar, porque eu não Sim. li, já sei. que o King é um dos personagens. Exatamente, ele entra como personagem. Exatamente. O que eles colocam lá na história é que esse acidente que o King sofreu, em um dos universos paralelos, ele morreu no acidente. E aí a missão dos personagens é meio que salvar ele para que a história deles não seja comprometida. Mentira, Então, cara. assim, doideira, a velho. ideia do... Não sabia disso, não. Esse acidente mexeu tanto com ele que, tipo, tem várias histórias em que ele referencia, é um plot, digamos, central ali Sim. de A Torre Negra, então é muito massa. Quer dizer, não é muito massa o cara Não, ter não, sido é. pelado, mas ele soube fazer Mas bom vamos uso fazer um disso. episódio especial sobre Stephen King, porque, é muito livro, é muita história. E obrigado por terem vindo. O Lucas não precisa me trazer presente, porque você já me trouxe, mas Não. se tiver... Não, assim, eu ia, só que caiu em algum lugar. Eu não Sério? sei se caiu no Uber. Era um broche